Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Se vocês acharam, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, eu vou ler. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Nós lemos até aqui. Eu já falei frequentemente isso, mas lendo o livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois que ele falou isso, a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu simplesmente li essa palavra. Mas lendo a Bíblia uma vez, duas, três, continuamente lendo, o que é incrível, se você lê a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, o meu coração é muito diferente da Bíblia. Antes de eu ler a Bíblia, eu não sabia disso. Mas eu sou realmente muito imundo. Eu tenho muita cobiça. Eu estou com um pensamento completamente oposto à direção de Deus. Lendo a Bíblia, quanto mais eu li a Bíblia, eu estava com raiva de mim diante de Deus. Como eu posso estar vivendo assim num caminho oposto do de Deus? Por que eu sou tão mal? Por que eu sou tão imundo? E assim, o coração de Deus que refletia dentro da Bíblia, Deus começou a refletir dentro do meu coração. E aí eu comecei a refletir e comecei a acreditar. Criou Deus os céus e a terra no princípio. E o que é incrível depois? Depois que Deus criou os céus e a terra, está falando a terra. Tem tantas coisas que Deus criou, mas a terra, tinha ouro, tesouro, tinha safira, tinha diamante. Então, lendo continuamente a Bíblia, cada versículo, essa terra, está falando sobre o ser humano. Na Bíblia, o ser humano sempre é comparado à terra. Que todo homem veio da terra, né? E a gente veio do pó e vai voltar ao pó. E nós somos como vaso, né? Então Deus está falando que nós somos como pó. E meu coração começou a ficar quente lendo a Bíblia.
Deus não falou para o diamante ou para o ouro ou para uma pedra preciosa. Não falou para eles darem o fruto e frutificar, mas a terra. Ele falou para a terra, para cada espécie dar o seu fruto e florescer. Então o meu coração ficou tão quente quanto a isso. Parecia que Deus estava falando isso para mim. Deus, tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, tem diamante, tem tantas coisas. Mas depois que Deus criou os céus e a terra, Ele falou da terra. E parecia que falando da terra, Ele estava falando isso para mim. Deus, uma pessoa tão má como eu, o Senhor está falando para eu florescer. Uma pessoa tão imunda como eu, o Senhor está falando para eu poder dar frutos. Quando eu li essa palavra, meu coração começou a ficar emocionado. Deus, muito obrigado. Essa vez, passando junto com os missionários temporários, eu conversei com eles individualmente. Ontem, cinco estudantes, 3 estudantes e 2 estudantes. São estudantes normais. Mas conversando com eles, eles estavam falando coisas tão agradáveis. Estavam falando coisas que pareciam como pedras preciosas. Vendo esses estudantes, eu estava me enxergando. Quando eu recebi a salvação no começo, como é que eu era? Depois que eu recebi a salvação, como eu vivi? Vendo esses preciosos estudantes como pedra preciosa, o meu coração também. Em nenhum lugar desse mundo. Um coração que não pode ser criado por nenhum ser humano. Esse coração que não pode ser feito pelo homem. Eu fiquei muito agradecido de Deus poder estar criando esse coração. Os estudantes falaram: pastor, agora nós queremos viver pela IYF. Nós queremos viver pelo Evangelho. Desculpa falar isso, eu não sei até quando vai esse coração desses jovens. Mas esse coração é um coração tão precioso e bonito. Os jovens, eles têm muita cobiça, têm muita lascívia, eles são arrastados por essas coisas. Mas quando a gente lê a Bíblia, aquele coração que a gente não conseguia ter antes, porque Ele cria esse coração dentro de nós. Eu tenho vergonha daquele coração que eu tinha. Realmente eu odeio. Hoje eu li Mateus capítulo 15. A mulher cananeia, ela foi para diante de Jesus e ela gritou. O que ela falou? Ela falou assim: clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Pessoal, eu não sei se vocês sabem bem, mas na Bíblia tem a época dos gentios. A época dos gentios é o quê? Deus amava os judeus e Deus chamou os judeus
mas pelos gentios, ele criou a época dos gentios. Então, no Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque a maioria de nós somos gentios, nós não podemos entrar na genealogia, nós não podemos entrar nessa graça de Jesus, né? Mas os judeus, depois que Jerusalém foi tomada, falou que começou a época dos gentios. Desde os 70 depois de Cristo até hoje, começou a época dos gentios. Então, assim, nós, gentios, podemos receber a salvação, nós podemos receber graça de Jesus, podemos receber misericórdia e podemos estar dentro desse evangelho. Isso é muito gratificante. Em qualquer lugar que a gente vai nesse mundo não tem esse evangelho, mas nós podemos ir no mundo inteiro pregar esse evangelho. É uma coisa tão gratificante, é tão surpreendente. E Deus também abre caminho para a gente poder fazer esse trabalho. É muito gratificante isso. Na Bíblia está escrito sobre até se cumprir a época dos gentios. Nós nascemos como gentios, recebemos o perdão dos pecados e nos tornamos povo de Deus. Isso é tão gratificante. Então, Mateus capítulo 15, que a gente leu hoje, ainda não é época dos gentios, é época dos judeus ainda. Por isso, o que Jesus Cristo falou? Jesus Cristo falou assim, versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquele tempo, porque ele veio pelo povo de Israel, porque a mulher cananeia era gentil, ela não podia, eu não tenho relação nenhuma com você, eu vim pelos judeus. Então, essa mulher queria receber misericórdia de Jesus. E Jesus depois falou o quê? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os gentios, eles tratavam como cachorro naquela época. Parece que ele estava provocando essa mulher. Essa mulher falou o quê? Senhor, tá certo, você tá certo. Nós somos gentios, nós somos como cachorrinhos, mas até os cachorrinhos... Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu também, por favor, me dê sua graça, pelo menos com a migalha. E Jesus Cristo falou o quê? Versículo 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, quando eu e você falamos sobre a Bíblia, eu e vocês, tem muitas coisas que vocês receberam perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, vocês, pelo sangue de Jesus Cristo, eles podem ir para o céu também. Então, essa parte nós somos iguais, mas tem algumas coisas que o nosso coração é diferente. Como é diferente? Então, na parte da fé... Pessoal, vocês têm fé? Se eu perguntar, vocês não têm coragem de responder. Eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu acredito que eu vou para o céu, eu acredito que... até aqui eu acredito. Então, você tem fé? Então, pela fé pode resolver os seus problemas? E aí a gente começa a gaguejar para responder isso. Pessoal... Como é que a gente pode ter vida espiritual? Quando a gente escuta o Evangelho, a gente sabe, é verdade, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu vou para o céu. Sim, isso está certo. Mas quando a gente recebe salvação, está escrito primeiro arrepender e depois receber o perdão dos pecados. Tem que se arrepender primeiro. Então, depois que a gente recebe
a salvação, dentre as pessoas, como é que elas recebem a salvação? Pelo sangue de Jesus Cristo, meu pecado foi perdoado. Pela fé, acredita nisso. Não somos nós quem perdoamos os nossos pecados, mas é Jesus quem perdoa. Então, se Jesus Cristo lavou os meus pecados, não é quando eu peço perdão, mas há 2000 anos ele já morreu na cruz para nos perdoar dos pecados. Então, aceitando isso pela fé, meus pecados foram lavados, e acreditando nisso, e a gente começa a viver uma vida de fé. Mas o que é importante? Depois que a gente recebe a salvação, se a gente quiser viver uma vida normal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o verdadeiro arrependimento no nosso coração. Por isso, na Bíblia está falando o quê? Que a gente tem que primeiro se arrepender e depois aceitar o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Deus, eu roubei, eu menti, me perdoa, Deus. As pessoas pensam como, a gente em alguma parte pode dizer que isso é arrependimento. Mas para ter o verdadeiro arrependimento, Deus, eu roubei, Deus, eu menti, eu adulterei. Não foi assim que Davi falou. Davi, depois que ele adulterou com a mulher de Urias, o que ele falou? Eu fui concebido em pecado e minha mãe me concebeu em iniquidade. Ele está falando o quê? Que eu sou em si um pecado. Porque nós nascemos como descendentes de Adão. Porque o nosso coração está ligado a Satanás. Continuamente o espírito mal entra em nós, esse coração sujo, mal, mentiroso, lascivo, mentira. Continuamente ele fica colocando esse tipo de coração dentro de nós, Satanás. Por isso, antes de nós recebermos o perdão dos pecados, se a gente vê exatamente a nossa pessoa, tudo que tem dentro de mim é sujo, mal e mentira. Mas algumas pessoas pensam, tem sujeira, tem maldade dentro de mim, mas também tem bondade. Por isso, a pessoa que pensa que tem bondade, quer viver seguindo o seu pensamento, porque dentro de mim só tem sujeira e maldade, como eu não posso viver acreditando em mim, então eu tenho que aceitar o coração de Jesus dentro de mim. Então, quando isso se torna fé, até agora, Deus está ensinando a gente a viver não com o nosso coração, mas com o coração de Jesus. Então, a parte que mais expressa isso é do homem que devia 10 mil talentos. O homem que devia 10 mil talentos, quando ele estava devendo, ele falou, eu vou pagar. Um talento é 42 quilos de ouro. Então, 10 mil é 4 toneladas, muito ouro, né, que ele tinha que pagar. Então, ele foi perdoado da sua dívida, mas qual era o problema? Ele tinha um coração de somente poder fazer dívida, mas ele não sabia que a posição do coração dele era assim, que podia só fazer em dívida, mas ele só queria se libertar dessa dívida. Ele não pensava em como parar de ter esse coração. E aí o rei o perdoou dessa dívida. Se por acaso, esse coração que eu tenho, por mais que eu seja perdoado, mas eu somente vou poder cometer essa dívida de novo. Eu tenho que tratar esse coração. Se ele soubesse exatamente disso, é importante ele ser perdoado dessa dívida. É importante eu ser perdoado dessa dívida também. Mas esse coração que eu tenho que trocar. Às vezes, quando eu converso com a minha esposa, eu penso diferente da minha esposa. Eu falo, querida, você não tente mudar isso.
Você não pode acreditar no seu pensamento. Você tem que jogar fora o seu pensamento. E você tem que aceitar esse coração do teu marido. Isso vai ser bom. Quando eu faço alguma coisa, a minha esposa faz alguma coisa de errado, ela quer que ela arrume isso, né? Então tem coisas que é boa para ser esposa de pastor, mas tem coisas que não é bom. Por quê? É esposa do pastor. Então aceita menos a palavra do que algumas outras pessoas. Ia ser muito bom se ela aceitasse essa parte. Tem muitas vezes que eu penso assim. E a minha esposa quer trocar, quer consertar isso que está errado. Mas o fundo, ela não consegue sentir que o coração, do fundo do coração dela, ele é sujo, mau e imundo. Por quê? Pode aparecer isso em outra parte. Então, dentre nós, há muitas pessoas que acreditando em Jesus, vivem por Jesus, mas eu sou essa pessoa muito má, eu sou essa pessoa muito suja. Eu sou essa pessoa que tem que morrer. Eu sou essa pessoa má. Quase não tem ninguém que pense assim de si. Embora eu tenha cometido um pouco de pecado, eu errei um pouco. Mas eu não cometi um pecado tão mal assim. Então todo mundo comete pecado assim. Eu fiz isso e aquilo, porque tem esse tipo de coração. O motivo de não ter vida espiritual é porque não consegue enxergar isso exatamente. Por isso que se torna problema. Então, se eu falar um pouco mais detalhado, em Gênesis capítulo 5, no capítulo 6, versículo 5, está escrito o quê? Que viu o Senhor que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então, viu Deus que era continuamente mal todo o desígnio. Então, tem alguns desígnios que são bons, alguns maus. Não, todos os desígnios. Às vezes bom, às vezes mal. Não é assim, sempre. Ele viu que era continuamente mal. Então, vendo vocês aqui que estão sentados nessa manhã, o que Deus vê? Vocês, tudo que sai de vocês é mal. Vocês continuamente são maus seus pensamentos. Deus fala assim. Mas e vocês? O que Satanás fala para vocês? Tá certo que você é mau, tá certo que você é imundo, você tá certo, é verdade, eu sou sujo, eu sou mau, mas também teve coisas que você fez bem, você também teve bondades, você também teve momento que fez bem, você também teve momento que foi verdadeiro. De 100 seres humanos, 100 pensam dessa forma. Por isso, vocês falam que acreditam em Deus, vocês acreditam em Deus, mas vocês só seguem até certo ponto, mas vocês não se encurvam para Ele, vocês não se entregam para Ele, porque vocês têm um coração diferente do de Deus. Então, recebendo essa surpreendente salvação, mesmo tendo o Espírito Santo, na verdade, vocês vivem seguindo os seus pensamentos. Algumas pessoas, quando entram na igreja, eram pessoas bem carnais. Só sabiam de si mesmos, só sabiam do que eles iam comer, só sabiam viver por si mesmos. Mas entrando na igreja, depois de ficar 1, 2 meses, eu sou muito carnal, eu sou muito mal. Então mudando pouco a pouco, vivem estabelecendo as outras pessoas, servindo a palavra, seguindo a palavra, são transformadas. Tem pessoas que têm esses corações no começo de servir ao Senhor, mas passando o tempo no mundo, acaba se tornando uma pessoa carnal. Quer viver só por si mesmo, acreditando em si mesmo. Então, o que acontece aqui? As pessoas acreditam em Deus e acreditam também em si mesmas. Elas servem a Deus e servem a si mesmas também. Acabam tendo uma vida espiritual assim. Então, Satanás, ele vai fazendo o quê?
Pouco a pouco vai você seguir a carne e agora, aí você começa a seguir um caminho que somente pode ficar como inimigo de Deus. Então, quando a gente tem vida espiritual no começo, é muito importante a gente perceber que a gente é pecador. Eu cometi um pouco de pecado. Eu cometi um pouco mais pecado do que outras pessoas. Eu só menti. Eu cometi muitos pecados. A gente tem esse coração no começo, mas aí depois, dentro de mim, só tem coisa suja, mas não tem nenhuma bondade. Quase ninguém percebe isso. Eu cometi pecado, fiz maldade, mas eu também tenho bondade. Também tenho qualidades. Também tem coisas que eu fiz bem. Tem muitas pessoas que pensam assim. Então, qual a diferença que surge aqui? Antes de eu receber a salvação, tem uma coisa que Deus me ensinou. Não outra coisa. Mas 100% do que eu vivi foi um fracasso. Naquele tempo eu estava falando que eu estava fazendo bem, eu estava fazendo certo. Mas tudo que eu fiz antes da salvação, tudo era errado. Deus me mostrou exatamente isso. Mesmo vocês errando, cometendo pecado, mas o que ele coloca dentro de você? O que você fez de errado, ele minimiza. O que você faz certo, ele fica maximizando. Então, ele vai te estabelecendo pouco a pouco. É assim que Satanás trabalha. Mas Deus trabalha como dentro de vocês? Ele mostra a sua sujeira, a sua maldade. Se eu seguir a minha carne, eu somente vou poder fracassar, somente vou poder... Então, até certo ponto da vida espiritual, quando eu vejo a minha pessoa... Nossa, eu sou muito lascivo. Se eu viver com tudo que surge dentro do meu coração, já vou me tornar num cachorro ou num porco. É assim que a pessoa acaba se descobrindo. Mas, mesmo que surja um coração lascívio, mas eu não adulterei pelo menos. Eu não cometi um pecado. Eu não sou tão mal assim. Então essa pessoa acaba se tornando uma pessoa que confia em si mesma. Por que eu sou tão lascívio assim? Por que eu sou tão imundo? Por que surge esse pensamento lascívio? Se eu continuar seguindo esses pensamentos, eu vou me tornar num cachorro ou num porco. Então, examinem cuidadosamente os seus corações. Se vocês examinarem, vocês confiarem nas suas pessoas, isso realmente não é nada. Há um tempo atrás, um irmão, 2 anos mais velho do que eu, ele veio para mim e falou: pastor, eu gostaria de dar um aviso. Eu falei: o quê? Pode me falar. Já que ele tem mais idade do que eu, né? Pastor, na igreja, aqui no púlpito, os jovens dançarem, isso é mal. Por que é mal? Aí eu expliquei. Por que é mal dançar em cima do púlpito? No templo de Deus, pode dançar? Eu falei. Normalmente as pessoas falam que a igreja é o templo, mas a igreja não é um templo. Se a maioria das pessoas vão morrer se entrarem no templo, não é verdade? No templo, se um pecador entra, morre. Então, o templo da Bíblia é o templo de Jerusalém. E esse templo de Jerusalém é bem diferente desse templo daqui da nossa igreja. O do Novo Testamento
o templo do Antigo Testamento é Jerusalém, e do Novo Testamento é o nosso coração. Porque essa igreja não é o templo, se a gente vender a nossa igreja, pode virar um bar aqui, e ninguém vai morrer, não é verdade? É ou não é? Porque se fosse um templo mesmo, daí todo mundo ia morrer. Mas qual é o problema? Esse irmão, ele não sabe bem da igreja, da Bíblia. Então, ele não vai saber mais que um pastor, não é verdade? E ele falou que veio me dar um aviso. Mas sabe o que é triste? Com esse coração, porque ele estava guardando um coração de que ele estava certo, ele não podia aceitar outra palavra. Coitado. Eu fui para Ansan. Um irmão veio para mim. A gente fez o cantata em Swan. E o custo foi 40 mil. E falou que foi... o custo da locação teatro era 40 mil. E falou que arrecadaram 52 mil. Aí ele falou, cadê? Cadê o restante? Aí eu falei, vai pesquisar direito. Eu não sei direito também, né? Aí a gente foi pesquisar como é que foi. Para alugar um dia é 20 mil. Para ser 2 dias, 40 mil. Então, mas se você for fazer também se você também for alugar mais um dia para fazer o ensaio, aí também se você for colocar as coisas, o material do palco, essas coisas, 52 mil, né? Bem certo. Ele foi perguntar qual era o valor da locação, só falou isso, né? Mas ele não perguntou. Ele só estava com o coração de desconfiança da igreja. Então a gente explicou para ele detalhadamente, mas ele não escutou ele não escutou a nossa explicação. Ele somente estava com desconfiança. Então, por mais que a gente explicasse, não tinha significado. As pessoas não pensam que o pensamento delas está errado. Então, na igreja Boa Notícia, não existe nenhuma igreja como a nossa que até hoje teve alguma sujeira por causa de dinheiro. Nenhuma. Mas essas desconfianças do coração, quando entra essa desconfiança, se eu me tornar na pessoa correta, eu vou julgar as pessoas, eu vou julgar a igreja. Não existe ninguém aqui que seja correto. Todos são sujos e todos são imundos. Então, se vocês quiserem ter culto aqui, se vocês quiserem ter culto com o seu coração, então não vai dar. Vocês têm que receber o coração de Deus. Vocês têm que fazer pela condução do Espírito Santo. Só porque recebeu o perdão dos pecados, você está pensando que sabe tudo só porque recebeu o perdão dos pecados? Realmente você está acreditando errado. Se você recebeu o perdão dos pecados, você tem que saber negar a sua pessoa. O meu pensamento, o meu julgamento, a minha teoria tem que saber negar todas essas coisas. E descobrindo o coração de Jesus Cristo. Como é que é o coração de Jesus Cristo? A pessoa espiritual não é aquela pessoa que sabe muito a Bíblia. Mas quanto o seu coração flui junto com Deus? Isso é uma pessoa espiritual. Quanto eu me esvazio para aceitar o coração de Jesus Cristo? Isso é uma pessoa espiritual. Então, eles vão ferir o pastor e as ovelhas vão se espalhar. Então, a outra coisa que Satanás quer fazer, ele quer destruir a igreja para quê? Para separar as ovelhas. Então, quando vocês estiverem culto hoje, diante de Deus, então Deus, ele aceita somente um sacrifício.
Somente o sacrifício que é Jesus Cristo. Por mais bonzinho, por mais inteligente, por mais correto que você seja, o que sai do ser humano, Deus não pode aceitar o que sai do ser humano. Mas as pessoas que não sabem direito vêm para a igreja e pensam que elas estão corretas. Esse irmão está errado, esse irmão não fez certo, por que ele faz assim? A pessoa mais espiritual é a pessoa que anda junto com o coração de Jesus Cristo. Mas as pessoas, de uma forma muito fácil, elas acreditam que seu pensamento está certo e elas discutem para poder acreditar só e justificar no seu pensamento. Então, o que é importante hoje quando a gente tiver culto diante de Deus? Para Deus poder ser glorificado, todos vocês têm que se tornar pessoas inúteis. Todos vocês têm que se tornar pessoas más. Não surge coração mau dentro de vocês? Não surge coração mentiroso dentro de vocês? Não surge coração lascívio dentro de vocês? Não surge coração de ódio dentro de vocês? Por quê? Vendo isso, eu sou mau, eu sou sujo, eu sou imundo, eu sou mentiroso. Tem que descobrir isso. Se eu souber disso, com esse coração mentiroso, eu não vou poder me sacrificar diante de Deus. Eu tenho que jogar fora esse meu coração. E eu tenho que aceitar o coração de Jesus Cristo. É assim que a vida espiritual tem que fluir. Estão compreendendo? Amém? Ninguém dentre nós, não existe ninguém que seja correto. Todos somos mentirosos. Somente Deus é verdadeiro. Por isso, a gente tem que descobrir o coração de Deus e tem que viver com esse coração de Deus. Não com o meu coração, mas com o coração de Deus. Se você ficar com o coração arrogante na igreja, a Bíblia diz que eu sou completamente mal. Não, mas eu tenho bondade. Não, eu tenho coisa que eu sei fazer bem. E assim começa a julgar as outras pessoas. Esse irmão não tem fé, esse irmão faz isso errado. Esse irmão é assim. E aí começa a surgir julgamento. E aí começa a prejudicar a igreja. Um irmão falou para mim: pastor, tá errado o teu evangelho da imposição de mãos. Por que tá errado? Com o que sabe pouquinho da Bíblia. Fica julgando. Aí eu rindo falei: irmão, você pensa que sabe muito mais da Bíblia, né? Mais do que eu, né? Não, pastor. Então você não pode falar que eu tô errado. Pastor, eu é assim, mas por que tá assim, assado? Então se você me perguntasse assim, eu poderia te explicar. Mas o irmão quer primeiro julgar. Como você fala que tá errado? Eu sou pastor. Eu sou servo de Deus. Você acha que eu vou querer ensinar errado? Não. Primeiro você tem que trocar esse coração, irmão. De uma forma fácil. Como se de qualquer jeito tivesse se tornado servo de Deus. Então, a partir desse momento, sua vida espiritual começa a ficar torta. Muitas pessoas, elas ficam se julgando corretas, são enganadas por Satanás e ficam contra a igreja de Deus e são utilizadas por Satanás. Quanto mais próxima a vinda de Jesus Cristo, mais pessoas vão ficar contra. Hoje de manhã, nós temos que ver isso. Jesus Cristo viu a mulher cananeia e falou o quê? Eu me assustei. O versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Não é
uma mulher israelita, ela nem sabia muito sobre a Bíblia. Mas Jesus Cristo falou que ela tinha uma grande fé, não é? Eu fiquei com muita vergonha diante daquela mulher. Será que Jesus poderia falar para mim, Oksu, você tem uma grande fé? Será que para o ancião Ná, ele poderia falar, você tem grande fé? Será que Jesus Cristo poderia falar isso? Ancião Juan, você tem uma grande fé. Será que ele poderia falar isso para o ancião Juan? Eu não sei direito. Grande é a tua fé. E ele expulsou o demônio da filha daquela mulher. Quando eu vi isso, Jesus Cristo falou que essa mulher tinha uma grande fé. Então, por que Jesus falou que essa mulher tinha uma grande fé? Vem do quê? Em alguns versículos dessa Bíblia, por que Jesus Cristo falou que ela tinha uma grande fé? Então eu tenho que procurar isso e também tenho que ter essa fé dela. E eu li Mateus capítulo 15, li, reli e li de novo. O que essa mulher fez? Ela estava endemoniada, a filha dela. Mas não era a época dos judeus, era dos gentios, era a época dos judeus, né? Então ela não tinha chance. E Jesus Cristo fingiu que nem escutou essa mulher. Então os discípulos estavam falando, ela é gentil, vamos expulsá-la, Senhor. Jesus Cristo estava quieto. Essa mulher veio e falou, Senhor. Então ela foi para Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher foi para diante de Jesus Cristo e estava pedindo graça. E depois Jesus Cristo falou o quê? Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu me assustei quando eu vi isso. Como Jesus Cristo pode falar isso? Então, os filhos representam os judeus e os cachorrinhos os judeus. Como? Tá falando não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos? Nossa, Jesus Cristo falou assim. Nossa, ele falou dessa forma. Eu não sei como vocês sentiram sobre isso, mas eu pensei, nossa, por que Jesus Cristo falou assim? Será que ele não está exagerando? Mas ele podia ter concedido sua graça, né? Como ele falou que não era bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Por que Jesus Cristo fez isso? No meu coração senti isso. Vocês não sentiram isso, pessoal? Mas essa mulher, ela falou o quê? Está certo, Senhor. Não é bom. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Eu quero receber essa sua misericórdia, Senhor. Aí Jesus Cristo falou o quê? Mulher, grande é a tua fé. Aí eu descobri. Por isso essa mulher, ela recebeu graça. Por isso a fé dela era grande. Essa mulher, ela estava com um demônio, a filha dela. Mas de nenhum jeito podia curar a filha. A única forma de curar essa filha endemoniada era através de Jesus Cristo. Essa é a parte mais importante da fé. Então, na nossa vida, mesmo vocês recebendo a salvação, vocês não vivem somente por Jesus Cristo. Vocês podem servir a Jesus Cristo.
Eu oferto um pouco, venho para o culto de domingo, pregar um pouquinho, mas viver só por Jesus Cristo, não preciso viver só por Jesus Cristo. E assim eu posso viver bem de qualquer forma. Nessa palavra, essa mulher, a filha dela, ela estava com um grave problema. Mas se não fosse por Jesus Cristo, não tinha outra forma dela poder resolver isso. Se Jesus Cristo não me ajudar, a minha filha, no final, vai ficar presa no diabo. Vai poder cair na água, pode morrer queimada. Porque no final ela pode perder a filha dela. Porque Jesus era o único que podia salvar a sua filha do diabo, do demônio. Então qualquer coisa que você me disser, não tem problema. Só tenha misericórdia da minha filha, só cure a minha filha, só tire a minha filha disso. Se essa mulher tivesse outro caminho e não Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falou isso, o quê? Cachorro, tá bom, eu sou cachorro, uau! Eu vim receber graça e Jesus Cristo está falando assim, você está me tratando que nem um cachorro. Por que você está falando com o cachorro, então? Ia ter voltado brava. Quando vocês são desprezados, na hora vocês podem agir dessa forma. As pessoas não se conhecem. Elas têm que receber graça e misericórdia de Deus. Eu cometi pecado. Mas, se eu pensar que eu sou uma pessoa boa, eu não quero servir a Jesus com todo o meu coração, eu quero preencher minha cobiça, eu quero fazer minhas coisas. Por isso não consegue ter vida espiritual. A mulher cananeia, ela estava endemoniada, a filha amada dela. Mas o único que podia tirar a filha dela da prisão do demônio era Jesus Cristo, e ela sabia exatamente disso. Por isso, essa mulher cananeia, ela só tinha um caminho, que era Jesus Cristo. Tá bom, e daí se eu sou cachorro, se eu sou uma vaca, se eu sou um porco, qualquer coisa, só salva a minha filha. Eu não tenho outro caminho, mas o problema é que a gente tem outro caminho. Não é uma pessoa certa, mesmo sendo cachorro, sendo porco. Mas se minha filha puder sobreviver, então somente acredita em Jesus Cristo. Se tivesse outro caminho que não fosse por Jesus Cristo, se algum hospital pudesse ajudá-la, então vou no hospital, você está exagerando, como você me chama de cachorro? Eu não sou cachorro, eu sou gente, não sabe? Ia ficar bravo, ia ficar irritado e ia embora. Até quando eu vejo, nossa, Jesus Cristo tinha que falar desse jeito. Mas para essa mulher isso nada se tornou problema. A filha dela foi curada, ela também recebeu comunhão. Ela recebeu, se ela foi curada e também ela recebeu, ela foi reconhecida, foi honrada. Não foi assim. Posso ser desprezada, podem me pisotear, mas se minha filha for curada. Por isso, vendo isso, que ela só tinha o caminho como Jesus Cristo falou que grande era a fé dela. Hoje em dia, tem muitos irmãos na nossa igreja, acreditam em Jesus Cristo, mas não querem ser desprezada pelas pessoas. Não querem ser xingada pelas outras pessoas, não querem ser reconhecida pelas pessoas, querem que as pessoas levem a elas. Mas desse jeito, se quiserem seguir a Jesus Cristo, não vão conseguir seguir. Em Mateus capítulo 15 está ensinando isso. Por isso, Jesus Cristo, o coração que tem dentro de nós, o primeiro homem, Adão, foi enganado por Satanás.
Dentro de nós tem coração sujo, mal, mentira, arrogância. Por isso que Deus falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se vocês descobrirem que só tem maldade dentro do seu coração, hoje de manhã todos vocês vão jogar fora todos os seus pensamentos. Qualquer pensamento que seja, você não vai seguir o seu pensamento, mas vai se descobrindo o coração de Deus, a palavra de Deus, vocês vão se tornar nessas pessoas. Mas nós não somos assim. Eu quero viver por mim, também quero fazer as coisas por mim. Eu não quero ser desprezado pelas outras pessoas, não quero ser xingado pelas outras pessoas. Depois que eu me tornei pastor, no começo, eu queria me tornar um pastor bom. Um pastor que era respeitado pelas pessoas. Por isso, eu queria fazer esse tipo de pregação. Na nossa igreja, no nosso país, tinham pastores muito famosos. E eu escutei a pregação desses pastores. Eu fiquei decepcionado. Um pastor que estava pregando para se conduzir as pessoas para o verdadeiro caminho. Deus é o verdadeiro Deus. Deus é bom. Hoje vai ser um dia bom. Hoje vai ser um dia abençoado. Só palavras boas. Não libertando as pessoas do pecado. Vocês têm fé. Vocês fazem bem. Então todos os irmãos daquela igreja gostavam. Eu vi os irmãos da nossa igreja. Irmã, por que você vive assim? Isso não é fé. Não faça isso. E a irmã diz, ai, por que? Pelas costas. Ai, por que o pastor me odeia tanto? Irmã, ai, você tem uma boa fé. Mesmo dizendo que não tem fé. Ai, pastor, que eu sou muito fraca, mas eu vi que elas gostaram. Quem é da igreja de Gangnam que não vai ser assim? Todo mundo é assim. Vocês também. Vocês querem escutar coisas boas. Vocês não querem escutar palavras para trocar os seus corações. Por isso, as pessoas... Aí depois eu descobri por que as pessoas gostam de pastores que falam coisas boas. Naquele dia eu joguei fora todas aquelas fitas cassetes. E naquele dia, sabe o que eu fiz? Eu desisti de ser um pastor grande, bom e famoso. Eu nem posso me tornar um grande pastor, mas também nem quero. Por isso, as pessoas me perseguem, ficam contra. Por isso que nós temos que aprender fé. A mulher cananeia. Ela só tinha uma coisa. Só existe um método para curar a minha filha, que é Jesus Cristo. Mas vocês não são assim. Mesmo que não seja Jesus Cristo, tem muitas pessoas que podem viver muito bem. Vocês são diferentes da mulher cananeia. Eu sou bom, não preciso de Jesus Cristo, eu sou inteligente, eu posso viver bem sem Jesus Cristo. Por isso, vocês querem viver pelos seus métodos. Vocês não querem viver por Jesus Cristo. Vocês estão seguindo o caminho que combina com seus pensamentos. Isso é muito mal. Isso é pecado. Vocês não têm que viver com coração bom. Vocês têm que jogar fora o seu método. E têm que viver seguindo a vontade de Jesus Cristo. Então, para você fazer uma injeção, precisa de uma injeção nova, limpa. Se você usar uma agulha que tem AIDS, que tem vírus da hepatite, então você vai ficar
doente. Os nossos pensamentos estão todos contaminados. Dentro do nosso pensamento tem sujeira, mentira, maldade. Continuamente surge isso. Vocês só querem tirar o coração bom para usar. Não, mas é tudo mal. Se você descobrir isso exatamente, vocês vão se abandonar e vão poder começar a aceitar Jesus Cristo. Se uma pessoa inútil se tornar numa pessoa boa, de repente começa a acontecer coisas ruins na igreja. Eu tô certo, tal pessoa fez errado, tá errada, essa pessoa tá errada, eu tô certo, não consegue enxergar nada do seu erro. E começa a ficar arrogante e assim destrói a vida espiritual. Com certeza, se o irmão e a irmã souber o que elas fizeram de errado, você pode ir para aquela pessoa, irmão, você fez isso de errado. A Bíblia não está falando assim. Mas a pessoa que acha que está certa, você fez errado, só fica gritando. Amados irmãos, muitas igrejas que dizem que pregam o evangelho rapidamente se corromperam. Nem tem muitas. Por quê? Porque confia em si mesma. Eu desejo do fundo do meu coração. Realmente vocês não são pessoas bondosas. Pode parecer que é bom aos seus olhos, mas porque eu não sou uma pessoa boa, então o que sai de mim você tem que reconhecer que não é bom. Só o que sai através do Espírito Santo, o coração que vem através de Deus, o oração que vem através da palavra. Não é o que eu falo que tem que estar certo. A palavra diz isso, você tem que falar assim. Eu tô certo, tal pessoa tá errada. Isso tá errado, isso é corrompimento. É corrupção. Jesus Cristo falou para aquela mulher cananeia: você tem muitos pecados, você é pecadora. Mas o que aquela mulher falou? Sim, é verdade. Eu sou como um cachorro. Mas eu posso comer as migalhas. Por quê? Porque essa mulher, se não fosse por Jesus Cristo, essa filha da mulher nunca podia ser curada. Dessa mesma forma, pessoal. Se vocês querem ser bem-sucedidos em suas vidas, com outro coração, vocês somente podem fracassar. Vocês têm que saber disso. Mas Satanás lhes engana. Porque eu sou inteligente, porque eu sou sincero, porque eu faço bem, porque eu sou correto. Tudo que eu faço é certo. Eu sou bonzinho. Então, o que acontece? Essa pessoa vai ter problema. Você é como cachorro. Na verdade, eu sou mais imundo do que um cachorro. E jogando fora o seu próprio coração, você tem que receber o coração de Jesus Cristo. Mas a pessoa correta, você quer viver com o seu próprio coração. Não quer viver com o coração de Jesus Cristo. O coração de crer em Jesus Cristo. O coração de depender de Jesus Cristo. Nós precisamos desse coração. Com a fé em Jesus Cristo, eu desejo com que a gente possa ir adiante. Por mais que você seja correto, não diga que você está correto. Por mais que você seja bonzinho, não acredite nessa sua bondade. Você acreditar em você mesmo, isso em si é ser enganado por Satanás. Eu sou uma pessoa muito suja e má. Eu cometi pecado e pela graça de Jesus Cristo eu fui salvo. Então, daqui para frente também, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu quero conviver pelo coração de Jesus Cristo. Então, assim, vocês distinguindo esse seu coração, vocês têm que separar e vocês têm que jogar fora o seu coração.
se você confiar em si mesmo, você vai fazer uma grande maldade diante de Deus, de ficar contra Deus e a igreja. Então, a mulher cananeia, realmente nós somos pessoas imundas. Vocês não derramam sujeiras, imundícias e maldade? Não surge lascívia no seu coração? Mas por que vocês se enganam que são bonzinhos? Por que vocês ficam clamando que vocês são corretos? Vocês são enganados. Joguem fora todos os seus pensamentos, e assim como a mulher cananeia, aceitem o coração de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode lhes abençoar. Sendo enganados por Satanás, mesmo não orando, mesmo não escutando a palavra. Se eu viver no meu pensamento, eu posso viver bem. Não, de jeito nenhum, pessoal. Assim como essa mulher não tinha outro caminho de viver, se não fosse por Jesus Cristo, nós também não temos outro caminho. Nós temos que ter o coração de Jesus Cristo. Nós temos que viver com esse coração. Até aqui.